Bom dia, Marcelo. Boa tarde, boa noite. Não, calma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai apresentar o Direito Expresso, um totem de autoatendimento pensado para aproximar o cidadão comum com seus direitos de uma forma simplificada e mais fácil. A ideia central é simples, é utilizar uma tecnologia que a gente tem familiaridade hoje em dia. É uma tecnologia que é comum em vários lugares, que é o totem, e resolver um problema que a gente provavelmente já enfrentou ou vai enfrentar ainda, que é a linguagem jurídica. O problema, antes de começar a falar sobre a nossa solução, vou falar um pouquinho mais do problema principal que a gente quer acabar. O juridiquês. A gente pode identificar três barreiras principais: a linguagem técnica, que afasta o cidadão; a burocracia, que gera confusão sobre prazos e processos; e a desinformação, que faz muita gente simplesmente não saber por onde começar, quando precisa de ajuda, etc. Agora falando o que os números dizem. A AMB e FGV, a AMB é a Associação dos Médicos Brasileiros e a FGV é a Fundação Getúlio Vargas. Esses problemas não são só percepção nossa. Uma pesquisa da AMB em parceria com a FGV, né, mostra que 86% da população considera o judiciário Esses problemas não são só percepção nossa, né? Uma pesquisa da AMB em parceria com a FGV mostra que 86% da população considera o judiciário distante. 86% apontam o excesso de burocracia como principal obstáculo e 92% afirmam que gostariam de ter mais proximidade e clareza com o sistema. Agora falando mais sobre a nossa própria pesquisa, a gente começa com o uso de totens, onde 86,4% das pessoas usam totens com facilidade. Isso mostra que a interface escolhida não é uma barreira, é uma interface que simplifica o acesso do cidadão comum com os seus direitos. Agora falando sobre a frequência de prejuízo, 50% já passaram por prejuízo sem saber reagir muitas vezes. E somando todas as respostas de pessoas que já passaram por algum prejuízo, já somam 86% que já viveram isso pelo menos uma vez. Falando sobre o sentimento ao ler contratos, 63,6% entendem que só algumas partes do contrato que leem. Isso mostra o quê? Isso mostra que o problema não é o acesso à informação, é compreensão. Então, além da falta do cidadão de conhecimento aonde procurar, a gente pode ver essa parte mais do entendimento sobre o juridiquês que eu havia citado. Agora falando sobre canais de busca, 72,7% buscam informação jurídica na internet. É exatamente esse comportamento que o Direito Expresso quer atender, mas com mais segurança. Isso das pessoas buscarem mais informação através da internet mostra que a tecnologia, hoje em dia, ela simplifica tudo o que você pode encontrar. Porém, por conta das fake news e da desinformação, isso acaba ficando não tão seguro. Então, o Direito Expresso vai abordar essa precisão da tecnologia para conectar o cidadão com os seus direitos, mas também vai tomar cuidado com a desinformação. Então é exatamente isso que a gente busca trazer. A gente aborda a tecnologia porque é uma facilidade que as pessoas buscam hoje em dia. Quando a pessoa não sabe por onde começar, ela sempre vai buscar. Sempre não, mas como a gente pode ver, a maioria das pessoas buscam pela internet por ser um meio mais prático e rápido e fácil de pesquisar também, mas por conta da desinformação isso se torna não tão seguro. Então o nosso objetivo é trazer essa praticidade e trazer a informação correta para o cidadão.
Para reverter esse cenário de desinformação, nós criamos o Direito Expresso. Mas afinal, o que ele é? Ele é a nossa solução, um totem de autoatendimento integrado a um sistema web com inteligência artificial. A função principal dele é pegar o juridiquês, que é a linguagem jurídica difícil, e transformar as normas jurídicas para uma linguagem coloquial e totalmente acessível. Além da explicação, ele indica o órgão correto para cada demanda. É muito importante destacar que o Direito Expresso atua como um primeiro ponto de contato para o cidadão e não substitui o trabalho de um advogado. Sendo assim, o nosso objetivo geral com este TCC é desenvolver um protótipo funcional desse totem. Nós queremos entregar um sistema que realize a triagem ágil de problemas jurídicos comuns, tornando a informação jurídica verdadeiramente acessível a todos. E para que esse protótipo se torne realidade, nós dividimos o desenvolvimento em 4 objetivos específicos. Primeiro, a criação de um banco de dados correlacional que vai associar os termos jurídicos às explicações em linguagem coloquial. Uma interface web intuitiva com design inspirado em terminais de fast food para garantir a máxima usabilidade. A integração com o hardware configurando o totem em modo quiosque, o Kiosk Mode, para um autoatendimento seguro. E a implementação do fluxo de direcionamento que vai guiar o usuário até o órgão competente, como o PROCON, o juizado ou a Defensoria Pública. Bom, eu sou o Pedro e agora eu vou explicar um pouco mais acerca do nosso projeto. Então, primeiramente, antes da gente falar sobre a solução propriamente dita, é importante a gente entender o problema que motivou, o desenvolvimento desse projeto, enfim. Quando a gente pensa no sistema jurídico brasileiro, a gente consegue perceber que existe uma grande distância entre os direitos que as pessoas possuem e o conhecimento que elas têm sobre esses direitos. Então, muitas informações jurídicas são apresentadas em uma linguagem mais complexa, carregada ali de termos técnicos, o que acaba dificultando, o entendimento da população. Por isso, a nossa hipótese é que, se a gente conseguir aproximar o cidadão do sistema jurídico por meio de uma linguagem simples e acessível, ele vai ter mais condições de compreender os seus direitos e agir de forma consciente. E, além disso, muitas informações, pensadas nesse contexto jurídico, elas acabam sendo transmitidas de uma forma incompleta ou até mesmo com um certo viés pela própria sociedade. Então, muitas pessoas aprendem sobre seus direitos através de conhecidos, redes sociais ou experiências de terceiros. Isso pode acabar gerando, uma desinformação. A ferramenta, então, que a gente propôs será justamente esse sistema de autoatendimento capaz de traduzir esse chamado juridiquês para uma linguagem mais cotidiana. Então, vai ajudar ali o usuário final do nosso sistema a entender quais caminhos que ele pode seguir de acordo com a sua realidade. Então, esse problema, pensando ainda nesse contexto, ele se torna ainda mais evidente entre pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social ou econômica, já que muitas das vezes elas não sabem quais ferramentas o Estado oferece para ajudá-las, não sabem quais benefícios elas podem solicitar, ou nem mesmo para qual órgão elas devem recorrer quando elas enfrentam esse tipo de problema. Então, o resultado esperado é justamente ampliar o acesso à informação jurídica, permitindo que mais pessoas conheçam seus direitos, seus deveres e as opções que essas pessoas possuem, para resolver seus problemas. E para transformar essa ideia em algo realmente útil, a gente precisou primeiro entender, a realidade dessas pessoas. Por isso, a nossa metodologia ela foi baseada em uma pesquisa aplicada e no desenvolvimento iterativo, ou seja, a gente buscou compreender um problema antes de desenvolver a solução. Então, o nosso objetivo não é simplesmente criar só mais um sistema tecnológico, mas sim desenvolver uma ferramenta que realmente atenda às necessidades do nosso público final, nosso público-alvo. Por isso, a gente organizou o projeto em etapas bem definidas, começando pela pesquisa e o levantamento de informações e requisitos, passando pela etapa da análise dos dados coletados e chegando, à prototipação e validação da solução. Então, essa abordagem, essa metodologia que a gente utilizou, ela vai garantir que o sistema seja construído com foco no usuário e não apenas na tecnologia. Agora, na etapa de pesquisa e análise de dados, elas foram métricas fundamentais para a gente confirmar que esse problema realmente existe.
E, inicialmente, a gente buscou entender quais são as principais dificuldades que as pessoas enfrentam quando elas precisam lidar com essas questões jurídicas, e a gente pôde perceber que muitos cidadãos não sabem quais direitos possuem ou quais instituições podem ajudá-los. Então, em alguns casos, a pessoa sequer sabe que existe um benefício ou um direito disponível para a sua situação, Um exemplo simples seria um trabalhador mais velho, que acabou passando anos, exercendo uma função operacional e acabou sendo demitido. Muitas das vezes, ele não procura orientação jurídica porque ele acredita que não possui direitos, porque ele tem receio de enfrentar um processo ou simplesmente porque ele desconhece, quais são os recursos disponíveis. Da mesma forma, existem pessoas que enfrentam problemas relacionados ao consumo, benefícios sociais, aposentadoria ou questões trabalhistas. E elas acabam, que elas não sabem se elas devem procurar um PROCON, uma defensoria pública, um juizado especial ou qualquer outro órgão público. A partir dessa análise, desse levantamento que a gente fez, podemos perceber, que o principal problema não é apenas a falta de informação em si, mas sim a dificuldade de transformar essas informações jurídicas que estão mais complexas em um conhecimento acessível, para a população como um todo. Então foi justamente essa necessidade que direcionou, o desenvolvimento da nossa solução. Desenvolvimento do sistema. Na parte do back-end, vamos utilizar a linguagem PHP, que vai ser responsável por processar as informações recebidas pelo usuário e fazer a comunicação com o banco de dados. No front-end, utilizaremos HTML, CSS e JavaScript, criando uma interface inspirada nos totens de autoatendimento de fast food. Assim, o sistema será simples, intuitivo e fácil de usar por qualquer pessoa. Como banco de dados, utilizaremos o MySQL, que irá armazenar os termos jurídicos e suas traduções para uma linguagem mais simples. Além disso, também serão armazenadas informações sobre leis, direitos, deveres e os órgãos responsáveis por cada atendimento. Também vamos utilizar a inteligência artificial para auxiliar nesse processo, principalmente na interpretação dos termos jurídicos e na sugestão de traduções para uma linguagem mais simples. Ela também poderá apoiar na organização das informações e na melhoria da experiência do usuário, tornando o sistema mais eficiente e acessível. Por fim, o totem será configurado em modo quiosque, permitindo que apenas a nossa aplicação seja executada. Dessa forma, o usuário não poderá acessar outras configurações ou programas do dispositivo. Testes e validação. Depois que o sistema estiver desenvolvido, ele passará por uma série de testes. Primeiro, faremos o teste de funcionalidade, para verificar se todos os recursos estão funcionando corretamente, desde a busca por informações até o direcionamento para o órgão competente. Em seguida, realizaremos o teste de usabilidade, para garantir que a interface seja simples, intuitiva e fácil de utilizar. Também realizaremos o teste de desempenho, avaliando se o sistema responde rapidamente e funciona de maneira estável. Além desses testes, convidaremos usuários para utilizarem o protótipo e fornecerem feedback sobre a clareza das informações e a experiência que tiveram utilizando o nosso sistema. E, por fim, a validação do projeto será baseada em 3 critérios principais: a capacidade de traduzir o juridiquês para uma linguagem mais simples, a eficiência em direcionar o usuário ao órgão correto e o nível de satisfação dos usuários com o autoatendimento oferecido pelo sistema. Depois de toda a etapa de pesquisa e análise dos dados que foram coletados, a gente consegue passar então para a nossa etapa de prototipação de alta fidelidade. Então, o objetivo dessa fase foi transformar tudo o que a gente identificou como um problema em uma solução prática, simulando como seria essa experiência real do usuário dentro da nossa plataforma, do nosso sistema. Então, desde o início, a gente buscou desenvolver uma interface limpa, intuitiva e que seja acessível, justamente para atender essas pessoas que não possuem conhecimento jurídico ou até mesmo que possuem uma familiaridade um pouco menor, com a tecnologia, que são pessoas leigas, por assim dizer. Na tela inicial, por exemplo, o usuário ele encontra uma barra de pesquisa em destaque, onde ele pode descrever o seu problema utilizando uma linguagem comum, sem precisar conhecer artigos de lei ou termos técnicos.
Então, além disso, a gente também disponibilizou categorias que facilitam a navegação para quem prefere buscar, né, por temas mais específicos. Criamos também uma página explicando o propósito do nosso projeto, porque a gente entendeu que é importante transmitirmos a confiança ao usuário final e deixa claro, né, que a nossa proposta é aproximar o cidadão das informações jurídicas de uma maneira mais simples e mais acessível. Outro ponto importante também foi a organização dos resultados. Então, ao invés, né, da gente apresentar apenas leis ou artigos, a gente pensou em uma estrutura que facilite a leitura para o usuário e permita, né, que ele encontre rapidamente aquilo que realmente é relevante para a situação que ele se encontra ou para o problema que ele está querendo resolver. Também incluímos uma área de contato para que o cidadão possa enviar dúvidas, sugestões ou solicitar um auxílio quando necessário, tornando a plataforma, né, mais próxima das pessoas, do usuário final. Toda essa organização foi pensada para reduzir, né, a barreira que existe entre o cidadão e o sistema jurídico, já que muitas das vezes o problema não é a falta de direitos, como eu falei anteriormente, mas sim a dificuldade de entender quais direitos existem e quais caminhos podem ser seguidos para exercer esses direitos. Com esse protótipo, a gente consegue validar a experiência do usuário antes do desenvolvimento da aplicação, que vai garantir que a nossa solução seja simples, objetiva e realmente útil para quem mais precisa.